Maravilhoso é o nosso Senhor. Aleluia. Obrigado, queridos. Podeis assentar. Fica à vontade, no nome de Jesus. Glória a Deus. Que honra tê-los vocês aqui nessa noite. É uma sexta-feira de muita chuva e trânsito, e vocês estão aqui, vocês se dispuseram a estar aqui conosco. Louvado seja Deus pela tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você de uma forma muito especial. Então abra o teu coração, abra o teu entendimento, que tu possas saber que Deus marcou um encontro contigo nesses dias. Eu estou muito feliz, quero honrar a Deus pela vida do pastor Luiz, que veio lá de São Paulo, da Igreja Batista Moraxá, lá na Moca, próximo da Moca, Anália Franca. É uma igreja linda. Nós já estivemos lá esse ano, foi esse ano que nós estivemos lá, uma igreja linda, um homem de Deus. Nós enviamos um convite para ele, e ele veio de São Paulo para cá. Eu gostaria que vocês aplaudissem a Deus pela vida dele. Obrigado, pastor, que honra para nós. Assim também todos vocês que nos visitam, que Deus abençoe muito a sua vida. Queridos, é sempre um desafio falar de adoração e oração como estilo de vida, porque é algo que vai contra a nossa natureza. E hoje eu quero falar exatamente sobre a cultura, a natureza, a forma, o padrão que o Senhor quer que nós vivamos. Amanhã, a partir das 18 horas, a pastora Jennifer Roberts, depois Duane Roberts vai estar conosco e vai ministrar uma palavra muito específica aos corações dos irmãos. Mas nessa noite eu acredito que Deus tem uma palavra muito especial, que vai produzir uma reflexão às nossas vidas. Por favor, abra sua Bíblia num texto muito conhecido. Eu quero ler somente a parte A desse texto. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Para garantir a palavra de Deus sendo ministrada nos nossos corações, eu pesquisei esse texto em algumas versões. Eu quero ler para você esse texto em algumas versões, tá bom? Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Na NVI, diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Olha só que coisa extraordinária. Só até aí. Na versão Almeida Fiel e Corrigida: somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Almeida Atualizada fala assim: somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo. E na King James, que é a visão que nós vamos nos basear nessa noite, fala assim: portai-vos como cidadãos digno do Evangelho de Cristo. Mas eu não fiquei muito feliz e fui procurar os textos gregos dessa mensagem, desse texto. E me chamou a atenção algumas palavras. Por exemplo, vivam, politeomai, significa viver uma vida de um cidadão, cumpridor de deveres de sua cidadania. No caso, irmãos, do Evangelho, é uma maneira digna da pátria celestial. Dá um glória a Deus. Tudo significa, no grego, significa manon, da ideia de único, sozinho ou apenas. O único modo, forma única. E digno, a palavra grega para digno é axios, apropriadamente ou dignamente. Então, se formos traduzir de uma forma literal ao grego, o texto seria mais ou menos assim: somente de forma digna do Evangelho vivam como cidadãos. Olha só que coisa extraordinária. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua verdade. Obrigado pela tua palavra que nos edifica. Obrigado pela tua palavra
que transforma os nossos corações, transforma as nossas mentes e nos faz enxergar o quão grande Tu és. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui como igreja. E como igreja, Senhor, estamos com sede de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua verdade. Portanto, fala-nos de uma forma muito especial, no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Viva somente de forma digna, como cidadãos. Queridos, o Evangelho, ele é desafiador às nossas vidas. O tema dessa conferência fala sobre adoração e oração como estilo de vida. E a proposta bíblica para que nós tenhamos um estilo de vida, a proposta de Cristo para que vivamos de uma maneira cristã, ela está fundamentalmente ligada às verdades do Evangelho. E nós vamos ter algumas lições. Hoje eu não quero demorar na mensagem, vou tentar não demorar na mensagem, porque eu quero orar muito com você hoje. Hoje é noite de muita oração, hoje é noite de ainda muita adoração, amém, irmãos? Porque eu acredito que a oração e a adoração, ele vai produzir a glória de Deus sendo revelada na tua vida. Então, nós precisamos entender, irmãos, o que significa o Evangelho para o nosso padrão de vida, para o nosso estilo de vida. E a primeira coisa que o Evangelho nos traz como padrão, como forma de viver, ou a primeira verdade que o Evangelho traz para as nossas vidas, é que ele nos coloca como cidadãos dos céus. O texto que nós lemos, irmãos, nos instrui a viver de forma digna do Evangelho como cidadãos. Mas só viveremos de forma digna do Evangelho quando nós compreendermos que nós não somos desse mundo. O Evangelho nos coloca como cidadãos dos céus. Em Colossenses 3, de 1 a 3, tem um texto muito legal que diz assim: portanto, se já fostes ressuscitados com Cristo. Quantos aqui são ressuscitados com Cristo? Buscai as coisas de cima. Buscai as coisas do alto, de onde o Senhor está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas coisas da terra. Significa, irmãos, que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, porque já estáis morto, versículo 3, já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meus irmãos, o Evangelho nos dá uma nova pátria, uma pátria divina. O Evangelho nos oferece uma cultura celestial. Eu gosto daquela frase de A.W. Tozer que diz que somos cidadãos do céu, passeando na terra. Isso é igreja. Essa é a proposta de sermos igreja. Nós estamos nessa terra, nós andamos aqui para um propósito, de levar outras pessoas a viver essa cultura de eternidade, levar essas pessoas a viver essa cultura divina, essa nova natureza, de tirar pessoas que vivem nesse mundo numa perspectiva humana, numa perspectiva limitada, e levá-los a uma realidade sobrenatural em Cristo Jesus. Por isso que nós somos cidadãos dos céus, que vivemos de forma passageira nesse mundo. Estamos passeando nesse mundo. Eu lembro que alguns anos atrás, tinha uma irmã que pegou uma enfermidade muito terrível. Isso mais ou menos no ano de 2001, 2002. E ela já não falava, ela já não se movimentava. Já tinha dado metástase em seu corpo. E ela não tinha força para caminhar, não tinha força para falar. Eu lembro que antes dos meus pais irem ao culto, eles colocaram minha irmã no sofá da sala de casa e foram terminar de se aprontar para ir ao culto. De repente, meu pai e minha mãe começou a ouvir gritos: glória a Deus, glória a Deus, Jesus está aqui, glória a Deus, Ele veio me buscar. Meus pais correram para a sala, minhas outras irmãs correram para a sala, e minha irmã, que antes não podia andar, não podia falar,
não podia se comunicar por conta da doença. Ela estava de pé, ela estava gritando, irmãos. Ela estava dizendo: Jesus está aqui, Jesus está aqui, Ele veio me buscar. Ela se virou para o meu pai e disse: pai, eu preciso ir, Jesus veio me buscar. E ela deitou novamente e foi para a glória. Irmãos, ser cidadão dos céus é garantia de vida eterna. Ser cidadão do céu, irmãos, e viver esse estilo de vida, é saber que nesse mundo nós passaremos por adversidades, passaremos por provações, coisas vão até nos entristecer, mas existe uma glória que ainda vai ser revelada para nós. Existe uma verdade que quando ela se manifestar, irmãos, ela vai nos conduzir a um lugar que não vai ter nem choro, nem pranto, nem dor, e nós sabemos que nós pertencemos a um lar eterno. E é essa certeza que deve nos direcionar, é essa certeza que deve nos motivar a fazer aquilo que fazemos. Se somos igreja, nós somos igreja porque sabemos que temos um lar eterno em Cristo Jesus. Se exercemos ministério, nós precisamos ter a certeza que tudo que fazemos para Cristo, no nosso ministério, vai ecoar na eternidade. Tudo que você faz como crente em Jesus, tudo que você faz como cristão, vai ter uma resposta eterna. E esse é o padrão de vida que nós precisamos ter. Essa é a consciência que nós precisamos ter. Alguns meses atrás eu estava ouvindo o testemunho de um casal de missionários que passou vários anos no campo missionário, no contexto da igreja perseguida. Até que esse casal conseguiu estabelecer ali a igreja, teve uma missão, a sua missão foi bem sucedida, e com suas idades já bem avançadas, resolveram voltar para seu país. E eles entraram no navio e imaginavam que ia chegar no destino, na sua cidade, eles seriam muito bem recepcionados. Mas quando chegaram lá, não havia recepção nenhuma, não havia festa, não havia ninguém que pudesse recepcioná-los. Eles acharam um pouco esquisito, porém, foram para suas casas. E quando eles chegaram, em sua casa, na verdade, que era um casal, quando eles chegaram na sua casa, percebeu que estavam sozinhos. Eles entraram, a casa estava do jeito que eles haviam deixado tempos antes, e eles entraram e justamente pela falta de recepção, o marido ficou muito triste, ela também ficou muito triste, e ele levantou um questionamento: por que será que ninguém nos recepcionou depois de tantos anos no ministério, depois de tantos anos no trabalho? Por que ninguém nos recepcionou? Procure essa resposta, porque eu vou dar uma volta na rua. E o marido saiu, foi dar uma volta na rua. Depois de algumas horas de caminhada, ele retorna, vê sua esposa lavando a louça, e ele se aproxima dela e pergunta: e aí, você já tem uma resposta? Ela olhou para ele e falou: sim, tem uma resposta. E qual é a sua resposta? Nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não estamos no nosso lar. Essa é a resposta. A recepção daqueles que servem ao Senhor vai ser no céu. E o nosso coração se alegra ao saber que aquele que vai nos recepcionar foi aquele que nos criou. Então, meus irmãos, quando nós falamos no estilo de vida de adoração, nós estamos falando naquele estilo de vida que a gente não precisa esperar coisas aqui desse mundo, mas com toda certeza, aquele que nos enviou será aquele que vai nos recepcionar na glória. É aquele que vai nos recepcionar nesta nova pátria, nesta nova vida que vai ser para sempre. Glória a Deus por isso. Quando eu lembro do Russell Shedd, eu me emociono, porque poucas semanas antes dele morrer, ele gravou um vídeo com outro pastor lá de São Paulo, e ele falou exatamente assim: as dores que eu sinto são as melhores possíveis,
porque as dores que eu sinto estão me aproximando da glória de Deus. As dores que eu sinto estão me aproximando do meu lar. É essa certeza que deve brotar no nosso coração. Recentemente, um homem de Deus, pastor Luiz Palau, argentino, um homem de Deus, tem levado milhares de pessoas a Cristo. E ele foi diagnosticado agora com 82, 83 anos de idade. Ele foi diagnosticado com uma doença gravíssima, com câncer gravíssimo. E ele gravou um vídeo falando que se Deus quiser curá-lo, ele aceita a cura. Mas se Deus quiser levá-lo, ele está pronto para ir para casa. Essa é a mentalidade que nós precisamos ter, irmãos. Nós precisamos entender que pessoas com a mentalidade na eternidade é que fazem grandes coisas para Deus aqui na terra. É por isso que a nossa cultura, ela precisa ser uma cultura celestial. É por isso que o nosso estilo de vida, ela precisa ser um estilo de vida divino. É por isso que o Evangelho nos torna cidadãos do céu. Porque como cidadãos da terra, nós vamos viver nos limites dessa terra. Mas como cidadãos dos céus, vivendo nessa terra, nós vamos ver a glória de Deus se revelar por meio de nós. E aí nós não estamos sozinhos. Aquilo que nós não conseguimos fazer, o Espírito de Deus faz por meio de nós. E assim, irmão, o que é sobrenatural se funde com o natural. E aí, meus irmãos, nós vamos ver moveres sobrenaturais do sobrenatural. Milagres passarão a ser mais naturais do que você imagina. E aí você vai ver Deus fazer coisas maravilhosas, você não vai entender. Porque o natural está conectado com o sobrenatural. Porque nós somos cidadãos do céu, morando nessa terra. E o Deus dos céus trabalha em favor do seu povo aqui na terra. Lembra-me de John Knox, o grande reformador escocês. Ele falou uma frase muito legal. Ele disse: viva em Cristo, e a carne não precisará ter medo da morte. Você entendeu, irmãos? Vou falar para vocês de novo. Viva em Cristo, e sua carne não vai precisar temer a morte. Porque quando nós vivemos em Cristo, quando nós estamos em Cristo, irmãos, nós temos a certeza que o nosso tempo aqui na terra ele é passageiro, mas a nossa alegria e gozo com Deus será eterno. Portanto, irmãos, somos cidadãos do céu, e um cidadão do céu tem prioridades eternas. E a nossa conduta, o nosso estilo de vida precisa ser coerente a essa cultura eterna. Eu lembro de uma ocasião, essa semana ainda compartilhei aqui na EDL. Alguns anos atrás eu fui missionário no Rio de Janeiro, e tempos em tempos, vinham grupos de pastores dos Estados Unidos para cá, para trabalhar com construção de igreja, fazer várias missões em reformas de igrejas, enfim, era um trabalho fenomenal. Mas um dia específico, um período específico, vieram um grupo de 30 americanos. E depois de um dia de muita atividade, eles nos procuraram e nos desafiaram para um jogo de futebol, Brasil e Estados Unidos. Era 30 americanos éramos 4, 5 brasileiros. E a gente topou o desafio. Fomos para uma quadra de futebol, lá próximo da missão, no Rio de Janeiro. E faltava uma pessoa do nosso time. Eu reparei que tinha um jovem na lateral, sentado numa marquise, numa arquibancada, debaixo de uma marquise, de um teto. E eu chamei para jogar conosco. Você joga bola com a gente? Está faltando um de nós. Você joga bola conosco? E ele topou o desafio, ele veio jogar bola com a gente. Irmãos, foi muito legal aquela noite. Um caía, o outro levantava, um fazia o gol, os dois times comemoravam, nós abençoávamos uns aos outros ali naquela partida de futebol. Nós ganhamos de 12-2, foi muito bom, meus irmãos. Até eu fiz gol naquele dia. Então foi um milagre, está vendo que o sobrenatural age no natural? Então foi um milagre. E aí, meus irmãos, quando a gente terminou a partida, aquele jovem, Leandro, veio até mim e disse: o que vocês são? Eu nunca vi uma partida de futebol, uma pessoa cair
e todo mundo ajudar, um time fazer gol, e o que levou gol comemorar. Nunca vi tanto glória a Deus. O que vocês são? Eu olhei para ele e falei: olha, nós somos igreja. Se você quiser viver igual a gente, a porta da nossa família celestial está aberta para você. No outro dia o Leandro visitou a nossa missão, participou de um culto devocional, ele entregou a sua vida a Jesus, e ele estava ali, irmãos, porque ele era um dos maiores traficantes daquele bairro. Ele viu o exemplo de um povo de Deus jogando futebol, e percebeu que havia um grupo de pessoas diferentes ali. Queridos, nós somos cidadãos dos céus, e nós precisamos compreender que o mundo precisa olhar para nós de uma forma diferente. Um dia desse, Patrícia e eu nos envolvemos num acidente de carro. Foi o nosso carro e a moto. E quando a pessoa da moto estava ali no chão, o pessoal do SAMU, os policiais estavam ali ao redor da gente, ao redor dele. Eu cheguei onde ele estava e comecei a orar por ele, comecei a abençoar a vida dele. A polícia, o rapaz do SAMU estava olhando para nós. Depois que eu orei por ele, ele falou assim para mim: olha, eu nunca vi isso na minha vida, em todos esses anos, trabalhando em Blumenau, quando há um acidente desse tipo, só tem briga, só tem discussão. É a primeira vez que eu vejo envolvidos orando um pelo outro. Eu falei: claro, nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos diferentes, e Deus quer que sejamos diferentes. Então, meu irmão, a cruz nos dá uma nova perspectiva de vida. Uma cruz faz com que tenhamos uma cultura celestial. A cruz faz com que nós consigamos uma cultura eterna, a cultura do reino de Deus. Nos faz cidadãos dos céus. Então, meus irmãos, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. E a cultura dos céus, ele é muito diferente da cultura que nós vivemos aqui na terra. Por exemplo, irmãos, nós vamos entender que na perspectiva humana, para a gente se dar bem na vida, para a gente ter uma vida, um padrão de vida, nós temos que investir em nossa vida. Mas no reino de Deus é diferente. Olha o que diz Lucas 17:33. Qualquer que procurar salvar a tua vida, quantos querem salvar a sua vida? Escuta, qualquer que procura salvar a tua vida, perdê-la-á. Está entendendo, irmãos? Está entendendo, sim ou não? E qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. O que isso quer dizer, meu irmão? Na cultura celestial, se você quer viver, você tem que morrer. Se você quer viver, você tem que perder a sua vida. Olha que coisa interessante. No contexto celestial, no contexto do reino, você troca todos por um. Olha só, Lucas capítulo 14, versículo 26 a 27, Jesus fala assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. Olha a proposta da cultura celestial. É uma vida de renúncia. Outra coisa interessante, o viver depende de morrer. Fala comigo, o viver depende do morrer. João capítulo 12, versículos 24 a 25. Na verdade vos digo que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, quantos aqui amam a sua vida? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se você quer viver, você tem que morrer. Olha a contrariedade da cultura do céu
a qual o Senhor apresenta como proposta de estilo de vida para nós. Uma outra situação interessante: o mais importante é aquele que serve. Jesus disse assim em Mateus capítulo 20: então Jesus, chamando para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e os grandes exercem autoridade sobre ele. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso o último. Consegue entender a diferença, a dinâmica, a contrariedade de uma realidade para outra? É por isso que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque não é compatível. Céus e terra não são compatíveis. Luz e trevas não são compatíveis. Nós somos luz, e onde há luz, as trevas se dissipam. E nós precisamos andar como luz, para que as trevas que há nesse mundo... Eu acho muito legal que o profeta Isaías fala, que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece a luz da glória do Senhor. Homens que vivem nesse mundo de forma digna, são homens que são cidadãos do céu, de passagem por essa terra. Segunda coisa, para vivermos de modo digno do Evangelho, é importante saber que o Evangelho nos oferece uma glória que não vem desse mundo, mas vem da cruz. A cruz é a marca distintiva dos discípulos de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, tome tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo, tão conectado com Cristo, ele tem uma vida tão prática, uma identificação tão prática com Cristo, que ele declarou: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. A cruz produz para nós glória. Naquele famoso congresso de Lausanne, congresso que reuniu 2.700 líderes de vários países, 150 países diferentes, eles assinaram um tratado que ficou conhecido como, um documento que ficou conhecido como Tratado de Lausanne. Nesse documento, uma das cláusulas que aqueles líderes definiram ali para ser assinado foi a seguinte: eles declararam que uma igreja que pregue a cruz deve ser ela própria marcada pela cruz. O cristão que prega a cruz, o homem que prega a cruz, ele precisa ser marcado por essa cruz. Nós precisamos nos lembrar do Calvário. O que é o Calvário? Essa semana também eu compartilhei sobre isso. Calvário, irmãos, significa caveira. É um lugar de morte. Fala comigo, lugar de morte. E Jesus foi levado para aquele lugar e foi crucificado ali. A cruz de Cristo, o sangue dele foi derramado nesse Calvário, nesse lugar de morte. Só que naquele lugar de morte, Jesus, por meio do seu sangue, por meio da sua morte e ressurreição, por aquela cruz ali colocada, e o sangue naquele solo derramado, aquele lugar de morte passou a gerar vida para toda a humanidade. Jesus, irmãos, ele é expert em transformar lugares de morte em lugares de vida. Ele é expert em transformar lugares de maldição em lugares de bênção. E eu entendo, irmãos, que nós éramos calvários ambulantes, porque a Bíblia nos ensina que por conta do pecado, todo homem foi destituído da glória de Deus.
e foi destinada a sua ira. Mas quando nós olhamos para a cruz e recebemos o que a cruz fez por nós, aquilo que antes estava morto tornou-se vida. E uma vez vivos, nós produzimos vidas para outras pessoas. Essa é a proposta do estilo de vida que Deus quer que vivamos. Paulo escreveu aos cristãos de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele fala assim: mas longe de mim, olha só, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dão glória a Deus, irmãos. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. A virtude do homem de Deus, a virtude, a glória do homem de Deus é visto na cruz, é visto quando ele se torna uma nova criatura. E só é possível ser uma nova criatura quando estamos na cruz. E Paulo diz assim: e todos quantos andem conforme esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A cruz nos traz essas marcas de vitória. A cruz nos traz essas marcas de mudança. A cruz nos faz acreditar que a nossa glória, ela vai ser na eternidade, ao lado de Cristo. E ao mesmo tempo faz nos crer que a nossa glória é a cruz de Cristo. É importante nós entendermos, irmãos, que a cruz precisa ser a nossa glória, porque dela veio a nossa redenção. Antes éramos escravos do pecado, mas agora somos livres. E nós precisamos andar como cidadãos livres do céu nessa terra. Fomos lavados, fomos remidos. Nós precisamos crer que a cruz é a nossa glória, porque nela nós encontramos paz e cura. Paz e cura. Ela nos deu um direito de ter paz. Ela nos deu o direito à cura. E olha só como Deus faz. Ele não somente nos dá direito. O que é direito? É algo que é algo que pertence a você. É algo que é seu. É interessante nós observarmos que Cristo, Ele nos deu o direito com sua morte e ressurreição. Isaías 53:5 fala assim: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos. Significa que pela morte e ressurreição de Cristo, nós temos o direito de paz. Fala comigo, paz e cura. É direito. É um direito que você não conquistou, é o direito que o Filho de Deus conquistou para você. Significa que é teu. Irmãos, você sabe por que as pessoas brasileiras sofrem? Porque abrem mão de seus direitos. O brasileiro sofre porque não conhece os direitos que ele tem. A política está como está porque o brasileiro não sabe os direitos que ele tem. A economia, toda essa desonestidade está como está porque não sabe o direito que ele tem. As pessoas estão sofrendo aí nos hospitais públicos porque não sabe o direito que tem. E aí nós vamos ver nas escrituras que é interessante a gente compreender isso. A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós não sabemos o direito que nós temos.
Mas deixa eu te falar, meu irmão, faz com que tudo aquilo, faça na tua vida, como que tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, compreenda que tudo isso é um direito teu. Você tem direito à paz, você tem direito à cura. Luta pelo teu direito, luta contra a tua carne pelo direito que Jesus conquistou para você. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus é tão bom, tão maravilhoso, escuta, raciocina comigo. Ele nos deu o direito de ter paz, por suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Significa que eu e você temos o direito, fala comigo, direito, fala, direito à paz, direito à cura. Pensa comigo, antes de ser assunto aos céus, Jesus ele reuniu seus discípulos e disse: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o meu Pai não enviará um outro Consolador como eu, Paracleto. Esse termo significa também advogatus, ou advogado. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Jesus, ele não somente te deu o direito de paz e de vida eterna, como também te deu um advogado para garantir os seus direitos. Ah não, acho que você não entendeu, desculpa. Você entendeu, Lucas? Eu vou pregar para o Lucas, só para o Lucas, porque eu acho que ele entendeu. Irmão, ele não somente te deu o direito de paz e cura, como também te mandou um advogado para garantir o seu direito. Olha só, e esse advogado, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então vamos lá, irmãos. Levanta tua mão aí mesmo onde você está. Fala assim: eu tenho direito à paz e à cura. E eu tenho um advogado que assegura esse direito. E ele intercede ao Pai por mim com gemidos inexprimíveis. Aleluia. A cruz, ela precisa ser a glória na tua vida, porque nela, na cruz, os planos de Satanás são anulados, são desfeitos. Aquilo que ele planejou, aquilo que ele arquitetou em querer nos afastar de Deus, Jesus na cruz nos deu novamente livre acesso ao Pai. E hoje nós temos a oportunidade de entrar na sala do trono de Deus, de nos relacionarmos com Deus. E Ele nos ouve, Ele nos recebe. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Satanás planejou nos afastar de Deus, mas veio Jesus e trouxe de volta essa reconciliação. E agora, irmãos, o Criador, o teu Criador, Ele espera por você. O teu Criador, a porta da sala dele, do trono, onde fica o ambiente de trabalho de Deus, o escritório de Deus, está aberto para você, meu irmão, em Cristo Jesus. Então os planos de Satanás, aquilo que ele arquitetou para nos afastar de Deus, aquilo que ele arquitetou para tentar enganar a nossa vida, a palavra de Deus nos ensina que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Meu irmão, nós vamos nos levantar sobre essa cidade, nós vamos invadir essa cidade como Casa de Paz fez, nós vamos alcançar as famílias, queridos, nós vamos ver essa cidade transformada, nós vamos ver essa nação transformada, porque todos os planos arquitetados por Satanás caem por terra diante da cruz de Cristo em nossas vidas, do poder da cruz em nossas vidas. A cruz precisa ser a sua glória, porque ela nos deu a vida eterna. Ela nos deu a vida eterna. Uma vez, alguns anos atrás, eu fui chamado para fazer um velório lá em Brasília, de um policial. Ele não era cristão,
e ele matou a sua esposa e atirou na sua própria cabeça. Eu fui fazer o velório dele, me chamaram para fazer o velório dele. Eu fui fazer. Chegando lá, vi aquele caixão, as pessoas chorando, desesperadas, sem nenhuma esperança em relação àquele futuro, à eternidade daquele homem. Eu lembro que me aproximei do corpo, do caixão, e eu fiz uma oração assim, bem íntima. Eu orei dizendo: Senhor, me dá um pouquinho, deixa eu sentir um pouquinho daquilo que tu estás sentindo em relação a esse homem. Meu irmão, eu não tinha relacionamento com ele, eu não o conhecia, mas brotou do meu coração uma angústia, um desespero, uma dor, que era como se aquele homem fosse o meu parente mais próximo, mas ele não era nada meu. E eu comecei a sentir aquela dor, aquela angústia dentro de mim, comecei a chorar desesperadamente, até que eu saí e falei: Senhor, eu já sei, não precisa mais, não quero mais sentir o que tu sentes. Uma experiência muito pessoal minha isso. Eu lembro que passaram alguns meses, minha mãe faleceu. Aí eu lembro que me aproximei do corpo dela, eu fiz a mesma oração. Lembrei da oração que eu tinha feito para aquele moço, e eu lembrei, olhando para o corpo da minha mãe, eu fiz a mesma oração. Eu disse: Senhor, o que é que tu estás sentindo? Deixa eu sentir um pouco do que o Senhor sente em relação à minha mãe nesse momento. Queridos, eu senti uma alegria e uma paz. É algo meu, é algo que o Senhor produziu no meu coração. Uma alegria. Daquele momento em diante, eu não consegui derramar mais uma lágrima, de tanta alegria, de tanta felicidade. Eu comecei a consolar os meus irmãos, comecei a consolar o meu pai, os meus familiares, e falei para ele: olha, pede para Deus sentir o que ele sente, você vai ter uma experiência diferente. E aí, meus irmãos, essa é a vida que nós temos. Aquele que venceu a morte também nos deu poder sobre a morte. E esse estilo de vida, esse padrão de vida que Ele quer que nós vivamos, foi esse padrão de vida que a cruz de Cristo conquistou para nós. Então, meu irmão, a cruz é a medalha do discípulo que vence o mundo, é o troféu da igreja que vai triunfar. É a cruz. Por último, e já vamos orar, viver como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo é entender que o Evangelho nos faz viver, fala comigo, amor, fala mais forte, amor, graça e perdão. Escute, viver de maneira digna, de forma digna, reentender que esse Evangelho que Cristo nos apresenta como proposta de estilo de vida nos faz amar, ter graça e perdoar. Séculos atrás, C.S. Lewis disse que se a cruz que você carrega não te ensina a amar, não é a mesma cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo nos ensina a amar. Ele mesmo disse, João 13:35, nisso conhecerão que todos vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Em Mateus capítulo 5, Jesus fala assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do Pai Celeste. Olha, me chama a atenção nessa passagem. Fala de amar, orar para uma finalidade. Fala comigo, amai, é o que diz o texto, amai, orai, para quê? Olha só que coisa legal. Você ama os nossos inimigos, ora por eles, e isso te habilita a se tornar um filho de Deus. Significa que o amor é uma característica dos cidadãos do céu.
As pessoas ao seu redor não vão entender. As pessoas ao seu redor, quando você começar a orar por aquele que te perseguiu, quando você exercer amor por aquele que te fez mal, as pessoas ao seu redor vão olhar para você e não vão entender, vão questionar: por que você está fazendo isso? É o padrão de pensamento desse mundo. Por que você está fazendo isso? Ele não te fez mal, ele não merece. Mas olha o padrão de um cidadão celestial. Ele merece o meu amor, ele merece a minha oração. É um outro padrão, é um outro nível. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa num símbolo que retine. O amor nos torna filhos de Deus. O amor é uma característica daqueles que são cidadãos do céu. Graça. A graça não te deixa valorizar aquilo que te causou mágoa. A graça, ela não vai permitir que feridas que foram abertas continuem abertas. A graça fecha as nossas feridas. Nós precisamos compreender essa verdade. A graça te faz querer o bem daqueles que te magoaram, daqueles que te feriram. Esse favor imerecido que você recebeu de Cristo, aquele que nos amou, sendo nós ainda pecadores, deseja que nós exerçamos essa graça com as outras pessoas, mesmo elas não merecendo. A graça te ajuda a tentar de novo, a dar uma nova oportunidade. Foi por isso que Paulo disse aos Gálatas: sofro novamente dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Não importa a dor, não importa quantas vezes, não importa o limite desta dor, mas o cidadão dos céus, o cidadão digno do Evangelho, ele exerce essa graça até que Cristo seja formado em outras pessoas. É ser cidadão do céu. E perdão, eu gosto que Paulo fala em Gálatas capítulo 3, versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Fala comigo: perdoai-vos. Olha só, perdoai-vos mutuamente. O verdadeiro discípulo traz consigo essa marca do perdão. É o que o faz vitorioso. Jesus diz assim: se perdoastes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. E se porém não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Deixa eu te falar uma coisa sobre o perdão. Em primeiro lugar, o perdão, ele desarma o diabo e frustra os seus planos. Porque uma das maneiras que Satanás trabalha para nos desanimar nessa caminhada de vida cristã é usando exatamente a falta de perdão. Mas quando você perdoa, Satanás perde as suas armas. Amém ou não amém, irmãos? O perdão libera das correntes do passado. E o perdão te faz ser mais parecido com Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: o perdão é a resposta da igreja, a resposta do ser humano, a iniciativa de Deus que nos amou primeiro. E assim como Ele nos amou primeiro, a nossa resposta para esse amor é amando uns aos outros. Esse é o padrão de vida que o Senhor quer que vivamos. É esse o estilo de vida que glorifica a Deus a todo instante. É um estilo de vida que não se limita às coisas desse mundo. É um estilo de vida que nos faz enxergar a eternidade com grande expectativa e nos faz entender que o nosso lar não é aqui. Somos, lembra dessa frase, somos cidadãos do céu passeando sobre a terra. Só assim viveremos de modo digno neste mundo
do Evangelho de Cristo. Só assim o nosso estilo de vida glorificará a Deus. Só assim as nossas ações, ou aquilo que somos, glorificará o Senhor em tudo. Essa é a palavra que Deus tem para a tua vida hoje. Fica de pé, vamos continuar orando ao Senhor. Vamos continuar falando com Deus. Fecha os teus olhos. O nosso objetivo nesta noite é nos tornarmos cidadãos dos céus. Esse é o nosso objetivo. Então aí do jeito que você está, fecha os teus olhos. Não conversa agora não, no nome de Jesus. Só se conecte com Deus. Se você puder não conversar, não converse. Pede para a pessoa que está do teu lado, fala assim, olha, agora não. Porque hoje a ideia é que nós possamos receber uma nova cidadania, para que possamos viver de modo digno. Uma nova cidadania. Com seus olhos fechados. Enquanto os irmãos do louvor vai estar ministrando essa canção, ou algumas canções. Se você quer viver essa realidade, Senhor, eu quero viver de modo digno neste mundo. Eu quero viver como um cidadão do céu, que momentaneamente vive nessa terra. Que a cultura do reino venha sobre nós. Que a cultura do céu venha sobre nós. No nome de Jesus. Eu quero fazer melhor. Eu gostaria que, se você puder vir aqui na frente e buscarmos juntos aqui, seria uma bênção. Isso, pode vir.